Como se chama? Fernando Alberto Aveiro, Em que ano nasceu? 1941, dia 2 de dezembro. Em que terra nasceu? Cortiços, Macedo de Cavaleiros, Casou-se em que ano? 1967. Tem filhos, certo? Certo? Quantos filhos tem? 2. Então, e qual era a sua profissão? O que é que costumava fazer? Eu fui trabalhador. Em que é que trabalhava? Trabalhei na limpeza de máquinas, a carvão, máquinas a vapor. Mais tarde fui fogueiro. Conduzia o fogo da fornalha, das máquinas. Depois mais tarde saí maquinista. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Sim, lembro. Lembra-se da primeira viagem que fez? Lembro. Então diga-me lá. O que é que... Neste tempo eu ainda nem conhecia o comboio. Morava na aldeia, mas... Aliás, já estava aqui, em Mirandela. Em 1962, fiz uma viagem. Pensava eu que ia no comboio até Otua, mas cheguei ao Caixão. Fomos retirados do comboio, fizemos a viagem de caminhonete para Otua. Neste tempo houve um desabamento, obras na via de caminho de ferro, e até o transporte era feito alternativo, por caminhonete. Teve medo da primeira vez que andou? Não tive. Não? Você lembra-se qual era o ambiente vivido nesse comboio quando era nessas viagens? O que é que as pessoas costumavam fazer e assim? Lembro, neste tempo os comboios andavam sempre cheios de gente. Era um transporte que era o único que a gente tinha aqui na região. Havia alguns autocarros, mas isso não se utilizavam tanto. O transporte comboio na altura era mais fácil. Normalmente as pessoas quando utilizavam o comboio utilizavam por que razões? Assim, negócios ou assim? Também, mas precisavam de ir ao Porto, outras viagens até mais longe, Lisboa. E então o comboio era um transporte demorado, mas seguro. As pessoas gostavam de viajar. Quando as pessoas falavam dentro do comboio era... Ainda se lembra daqueles tipos de conversa? Eram conversas de tudo? Sim, lembro-me, as pessoas falavam os trabalhos que tinham para fazer. Hoje, afinal, tive de deixar o meu trabalho. O trabalho normalmente era mais lavoura, porque precisei de me deslocar, tenho que ir ao médico, ao Porto, a Rego, coisa. E era dentro dessa área. Cantavam algumas músicas durante as viagens para se entreter? Sim, havia quem cantasse, havia sempre pessoas que gostavam de cantar e tocar. Ainda se lembra quais eram as músicas? A música não sei porque não conheço música, mas usava-se o realejo mais, aqui nesta zona era mais o realejo, que era tocado de beiço, não é? Lábio. Lembra-se quais eram as zonas locais em que entravam mais pessoas para o comboio? Lembro, portanto, se o comboio, vamos falar-se destino, aliás, vindo de Bragança, em Bragança havia sempre muita gente. Depois Roças, na estação de Roças também havia bastante. Sendas, estação de Sortes, e então depois Macedo de Cavaleiros. Eram normalmente as estações? Normalmente eram as estações que mais gente tinha, e depois então até chegar a Mirandela. Mirandela talvez fosse a localidade que mais passageiros tinha.
Mas eram confortáveis as viagens, eram bonitas de se ver. A viagem não era muito confortável, porque as carruagens, os bancos das carruagens na altura eram madeira, mas era higiênico. Não, portanto, eram rijos, os bancos, não era nada, conforto não tinha nenhum. Havia umas carruagens com mais conforto, mas essas já se pagavam melhor. Era para outras pessoas. Em termos de paisagem, assim, era bonito de se ver, não? Em termos de paisagem, mais daqui para o Tua, a partir de Abreiro é um espetáculo. Nós que somos daqui, passávamos todos os dias, não dávamos atenção à paisagem, porque passávamos todos os dias. Mas pessoas que vinham de fora, do estrangeiro, passavam a primeira vez, franceses, por exemplo, na altura já havia bastantes, até ingleses que vinham passar férias. Para eles era uma máquina de fotografar, nas mãos iam sempre a tirar fotografias, porque ao longo da via há uma arquitetura que é muito forte, o que é de pontes, túneis e a via. É bom. E você ainda chegou a fazer muitas viagens? No comboio? Cheguei a fazer algumas, como maquinista fui pouco tempo maquinista, mas fiz algumas. Qual foi a maior viagem que fez? Enquanto esteve Portanto, a trabalhar e fora de trabalho? Eu aqui trabalhava na linha do Tua, que era Tua-Bragança, era um percurso de 140 km. Foi onde é que eu trabalhei. Máquinas a vapor. Nunca foi mais longe do que essas viagens, mesmo sem ser você a conduzir ou dentro do trabalho? Assim fui. Ainda estive no Porto, em Campanhã, que fiz algumas viagens como apoio a maquinista, para Aveiro, a Espinho, e só por aí. Lembra-se dos produtos que eram transportados na altura pelo comboio? Os produtos na altura eram os que se fabricava, por exemplo, mais na região, que era o cereal, trigo, centeio, e depois o fornecimento que vinha do Porto e de outros lados para o comércio de Mirandela e toda a zona daqui da região. Até mesmo para a praça. Havia, na altura, por exemplo, do Natal, vinha sempre um vagão cheio de peixe. Consumia-se na altura do Natal porque era o transporte único que havia na altura. Os preços dos bilhetes eram caros? Os preços dos bilhetes eram acessíveis, não se pode dizer que era um preço muito caro. Nem muito barato também? Sim, porque a gente ganhava não era barato, mas estava razoável. E ainda se lembra qual eram os preços dos bilhetes na altura? Por exemplo, do Tua para Bragança? Não me lembro. Ainda se lembra do tipo de pessoas que viajavam dentro do comboio ou era todo, em termos de classes sociais e assim, todo tipo de pessoas? Ou... Viajava toda a classe social, porque, como eu digo, era o transporte que havia na altura, porque não havia autoestradas como há hoje, carros eram poucos, mesmo quem tivesse carro que quisesse deslocar, por exemplo, de Bragança para o Porto, era muito difícil, por causa das estradas que tínhamos. O Marão era difícil. Hoje é mais fácil. Mais rápido. E rápido.
Você chegava a ir às feiras de comboio quando não estava em trabalho? Não, às feiras, às feiras não ia. Ia às feiras, mas era quando estava em trabalho. E em trabalho chegou a ir algumas vezes, então? Muitas vezes fazia a Feira de Bragança, transportávamos, eu na altura conduzia, e antes de conduzir também já tripulava na máquina junto com o maquinista e fazíamos comboios de feira para Bragança. Você emigrou ou sempre que esteve em Portugal? Não, sempre estive em Portugal. Teve algum familiar que Sim, tenho. teve? Tiveram algumas dificuldades na imigração? Assim? Sim, bastante, porque me contaram, foi difícil a imigração. Mas depois, com os tempos, habituaram-se e estão bem. Como é que eles emigraram? De comboio? De autocarro? Não tenho um irmão que na altura era combinado com passadores, acho que era assim que se chamava, e esses passadores é que levavam as pessoas a uma certa determinada área e depois vinha outra pessoa e levava-os, mas o meu irmão contou-me que essa viagem foi muito difícil, que não correu tão bem como ele esperava que corresse. Teve algumas dificuldades? Teve algumas dificuldades, passaram serras a pé para fugir à guarda, as pessoas, os fiscais, mas conseguiram chegar. Ainda se lembra de quais eram os produtos que se produzia na região, na altura? Na altura produzia-se azeite, vinho, batata, feijão e cereais. Era a base disso. É a base disso. Participou na guerra em Angola ou nesta África? Não, fui tropa, mas não participei na guerra. Teve algum familiar que participou? Sim, tive. Foram dificuldades nesse tempo, certo? Sim, penso que sim. E as festas na altura? Como é que era? As festas eram bailaricos, Divertidos? divertidos, com a música que havia na altura. Era... Como é que era a música? Giradiscos, grafonolas, e relejos. Era isso mais ou menos. Isso quando eu tinha antes dos 20 anos, não é? Ok. Sente saudades das viagens de comboio? Sinto saudades, mas hoje estou muito triste porque acabaram com algum de bom que a gente tinha aqui. Foi tirar nos comboios. Portanto, na sua opinião, se pudesse trazê-los de volta, era uma coisa que traria? Hoje não sei já se vale a pena, porque isto está modificado, o país está de uma maneira muito diferente. Tudo o que não dê rendimento, lucros, estes governos não querem. Tem que dar dinheiro, porque senão já não é aprovado. Mas gostaria realmente que fizessem um caminho de ferro moderno. Por exemplo, com ligação à Espanha, porque não, Bragança. Quanto tempo chegou a trabalhar mais ou menos nos comboios? Eu trabalhei em 1966 até o ano 2002. Muitos anos. Então, Sr. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Então, diga-me, chegou a ter algumas avarias enquanto andava a trabalhar ou assim? Tive algumas avarias, mas eu gostava de falar, por exemplo,
na abertura da exploração pública da linha de caminhos de ferro portugueses na linha de Tua, que teve um início em 29 de setembro de 1887, estação de Tua, via estreita, para Mirandela, que viria a chegar a Mirandela em agosto de 1905. Portanto, devia ter sido uma vida difícil para todas estas pessoas que trabalharam no rompimento do caminho de ferro. Todo o trabalho era manual e então temos uma arquitetura que é esplêndida. Temos as pontes, túneis e até a própria via localizada no ponto que está, que é, para pessoas que nunca viram, deviam fazer uma viagem e ir ver, porque há lugares que têm uma altura imensa onde passava o comboio. Passava uma berma de 80, 90 centímetros, 1 metro, desviado daquele fundo que só ali para o rio Tua. Muito difícil. Mas durante o tempo que eu trabalhei, não me lembro que houvesse acidentes, provocasse mortes, por exemplo. Aliás, houve um ano que circulava um comboio do Tua para Mirandela, que o maquinista percebeu-se já tarde, quando tinha caído um monstro de uma fraga que tinha toneladas e a máquina foi embater à fraga, não conseguindo o maquinista parar o comboio. O que aconteceu? A fraga saltou para cima da máquina e veio amputar uma perna ao maquinista. Os primeiros socorros foram dados por uma equipa do comboio, que se usava na altura, que era o dito chamado chefe do comboio, mais um auxiliar, que trazia uma ambulância num veículo em que ele circulava para casos acidentais. E então foi amarrado um garrote na perna, que foi depois pedido socorro ao Tua, que veio uma máquina isolada ao local. Esse socorro foi pedido. Perto do acidente havia um apiadeiro, um castanheiro, que tinha telefone. Usaram este telefone para pedir socorro ao ponto quilométrico, agora não me lembro o quilómetro. E então o homem foi naquele estado, deitado na máquina. Faço ideia do sofrimento que o homem teve. Até ao Tua, quando chegou a Tua, estava uma ambulância dos bombeiros que foi transportado. Não sei se veio logo diretamente para Mirandela, se ainda foi para outro lugar, mas acho que veio logo para Mirandela. Do acidente resultou ficar sem a perna o homem. Foi o acidente mais grave que eu me lembro. Portanto, e depois a continuação da exploração do caminho de ferro daqui para cima fez-se mais em 5 etapas, que foi Mirandela-Romeu, Macedo Cavaleiros, estação de caminho de ferro, Sendas e estação de Roças, que veio a chegar estes trabalhos feitos em 31 de dezembro
Em 1966, a cidade de Bragança, a estação de Bragança. Portanto, isto foi o que eu li no livro de exploração técnica dos caminhos de ferro, linha do Tua. Enquanto fez as suas viagens, nunca ocorreu nenhum acidente para além desse? Claro. Sim, Assim, acidentes graves não, tive alguns descarrilamentos. Teve descarrilamento, era eu já na altura maquinista, vinha a conduzir, aliás, não vinha a conduzir, havia um segundo maquinista que andava a aprender, éramos 3 tripulantes na máquina, fogueiro, segundo maquinista e eu, maquinista principal. E quem vinha a conduzir era o segundo maquinista e no meio do túnel de roças, isto máquinas a carvão, a deitar fumo, ela descarrilou, a máquina a vapor descarrilou o rodado livre, que é o rodado livre da frente, e nós notamos logo que a máquina tinha descarrilado, mas como a máquina vinha a deitar muito fumo, não podíamos parar no meio do túnel, senão eram como 8 passageiros, as pessoas ficavam lá asfixiadas com o fumo, e nós. E eu disse para o colega, deixa andar, porque ela não... Foi um descarrilamento que não parou, o comboio não parou, mas notávamos que o rodado ia fora dos carris. Nós chamávamos, quando isso acontecia, que ia cortar travessas. O rodado ia cortar travessas. Era assim que nós identificávamos na altura. Então, depois que saímos do túnel, dei ordens para parar o comboio, parou, e nós, os 3 homens, carregamos a máquina com uns fatos, com os macacos que a máquina possuía na altura, para estes casos mais fáceis, e continuamos a viagem, depois do carregamento feito, até a estação de Roças. Em Roças avisamos o chefe da estação, dizendo o tempo perdido, que foi um descarrilamento, tivemos que carregar a máquina, e para dar conhecimento ao pessoal da via, que é o pessoal de trabalhadores, que vão examinar a linha, o que é que aconteceu, se estava fora de escala ou não estava, depois são problemas que é com os técnicos de via. E assim foi. Depois continuamos a viagem até Mirandela. então, mas a maior parte das viagens eram viagens calmas. Sim, era uma viagem em que as velocidades eram baixas. Eram fáceis de fazer. Os excessos eram velocidades 40 a hora, 30 a hora. Também não se podia andar mais, porque eram limites que estavam condicionados por horários, porque eram limites que não se podia ultrapassar devido à segurança, porque se fôssemos a andar mais do que estava regulamentado, se houvesse um descarrilamento, embora as máquinas não tivessem conta quilómetros como têm hoje, mas eles tecnicamente iam a perceber que nós que vinhamos a exceder a velocidade e eram os castigados. É assim. Quais eram os tipos de castigos? Os castigos eram castigos que davam-nos um dia de suspensão, 2 ou 3 ou 4 ou 5, conforme fosse o caso. Acho que era até 8 dias, até se apanhasse 10 dias, podia ser despedido, com justa causa. Teve algum caso desses? Não tive. Nunca chegou a exceder os limites? Não tive, mas já agora vou-te contar uma história
Eu trabalhei noutros lugares. Na altura era servente. O servente, o que é que fazia? Carregava gigas de carvão para a máquina. Tu não sei se sabes o que é uma giga. Eu também não sabia na altura. Uma giga, eu estive no Bouga, na Serenado Bouga. Uma giga é um cesto de verga. E então deram-me aquele trabalho e eu tive que me agarrar, que era, na altura era assim. E então depois, eu, como era daqui, fiz pedido por escrito para que fosse colocado em Mirandela. Assim foi. Mais tarde, veio-me assinado e o chefe do Serenado Bouga, que era chefe de depósito de máquinas, disse-me: Sr. Tavira, pronto, já tem aquilo que você queria, vai para a sua terra. Pronto. Eu lá venho, disse: apresenta-se tal dia ao chefe de depósito em Mirandela. Mas eu não me apresentei no dia que ele me disse, apresentei-me antes. E fui lá só para dizer: estou aqui para trabalhar amanhã, quando o chefe quiser. Pronto, está bem. Então venho a trabalhar amanhã às 8 horas. Eu assim fiz, às 8 horas, eu apresentei-me para trabalhar. Só que naquele lugar de trabalho havia um toque para se apresentar ao trabalho. E eu desconhecia. Havia 3 toques. Era um toque 5 minutos antes das 8, era o primeiro toque. O segundo toque era antes de 2 minutos e meio. E antes desses 2 minutos e meio, nós, os trabalhadores, tínhamos que estar junto ao chefe já, para ele nos mandar, na altura, o que é que íamos fazer? Descarregar carvão, que eram nos vagões 10 ou 15 toneladas de carvão, que era descarregado à pá. Não era como agora, que agora é tudo mecanicamente. E eu apresentei-me quando eu dei o último toque, 8 horas. Entrei no escritório. Diz ele para mim: eu disse: estou cá para trabalhar, Sr. Fulano. Olha, eu já vi a sua caderneta militar e vi que está limpa. Porque nós, na altura, eu fui militar e a caderneta militar ia para a companhia CP Caminhos de Ferro, Portugal. Porque ficávamos logo a pertencer a uma brigada militar de caminhos de ferro que havia na altura. Pronto. Mas olha que ela está limpa, mas eu sou homem para ela sujar. Então porquê? Porquê? Então você não vê os seus colegas, já estão dentro daquele vagão para descarregar. E você ainda está aqui. Eu disse: chefe, mas eu não vinha habituado assim. No lugar que estava, apresentava-me à hora marcada e depois estava para o trabalho. Pois, mas aqui é diferente. Aqui é assim. Vá lá, agarra-se ao trabalho e bom trabalho, disse ele. Mas disse-me logo: eu sou homem para lá sujar. Portanto, é vez que era o regime que nós tínhamos naquele tempo. E não podíamos dizer que não. Era um regime apertado, que mesmo dentro do trabalho, os próprios colegas de trabalho, nós tínhamos de ter cuidado com aquilo que dizíamos. Porque às vezes até pensávamos que nós estávamos na conversa, uma conversa normal, que não tivesse nada a ver com este ou com aquele, mas eles, por uma palavra de nada, eram capazes de nos ir a acusar que, pronto, éramos contra o regime.
E era assim. Portanto, naquele tempo, hoje é difícil, mas naquele tempo era muito mais. Alguma vez chegou a ser acusado Não, de alguma coisa? Ou... não, porque eu também não me encaminhava para isso. Mas escrevamentos, por exemplo, tive não. Houve um comboio que ia para Mirandela para Tua e era um comboio de carga, levava para aí 17 ou 18 vagões e depois havia uns vagões muito grandes, muito altos, e quem rebocava esse comboio era uma série de máquinas mais pequenas que havia aqui na linha do Tua. O vagão passava para aí 2 ou 3 metros por cima da máquina. E então, o que aconteceu? Antes da estação de Vilarinho, uma curva, o maquinista com certeza deu algum aperto ao freio para travar o comboio, estava a aproximar da estação, e como a máquina era leve, os vagões eram muito pesados, o vagão saltou para cima, a máquina descarrilou. O que aconteceu? Saltou um muro entre o caminho de ferro, a linha, e estrada, a um muro. E ela desengatou-se do material, foi de pé para a estrada pública, não é? Alcatrão, a estrada junto à ponte que há ali no local, uma ponte do Rio Tua, e os homens tripulantes, maquinista e fogueiro, não tiveram nada, ficaram lá dentro da máquina, olharam para o outro, no meio da estrada. Havia casos que acontecia, e há muitos mais casos assim, mas durante o meu tempo de trabalho não me lembro do acidente mortal.